antes. E aí, rapaziada de Sinop, um abraço aí para todos os meus amigos, para todo o meu pessoal da minha família. O que não é da família é amigo, é da família também. Aqui, ó, tô passando para comunicar vocês aqui, ó, que Sinop também derruba drone, tá? Aí, ó, derrubei hoje. Lisboa. Ah, tinha uma carga aqui em cima. Uma carga, esse daqui é um drone FPV, controlado via remoto, controle remoto. Aí vem uma carga aqui em cima. Aí ele voa, tem uma câmera aqui, uma câmera traseira. Ele voa e pum, no inimigo. Esse daqui não teve sorte. Esse daqui não teve sorte. A bala do fuzil, eu atirei com o fuzil. Atirei, a bala bateu aqui, não sei se a câmera tá dando para pegar, ó. Acertou aqui. E acertou a carga aqui em cima. Ele começou, incendiou, ele já tombou. Caiu na terra, esfriou, a galera pegou, me deu como prêmio de guerra. É isso aí, um abração, fica todos com Deus. Tô passando aqui só pra mostrar o meu troféu. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Agora. Chamo Eric Ferreira Soares, sou natural de Castanhal, no Brasil, no estado do Pará. De uma propaganda mentirosa, uma propaganda ucraniana. Vim parar na Ucrânia no intuito de um serviço na retaguarda, de trabalhar em um local seguro. E eles mentiram para mim, me enviaram para a linha de frente, para o combate, confronto intenso. E não era isso que me prometeram, não foi isso que foi prometido, não foi isso que era um acordo. Meu serviço não era para ser de combatente, e sim na retaguarda. Graças a Deus que estou vivo. E obrigado aos militares russos que prestaram assistência médica de forma humanitária a mim. Após eu passar por esse horror da guerra, eu me dei conta que os comandantes ucranianos só querem usar o povo latino-americano e os outros estrangeiros. Colombianos, brasileiros, peruanos, entre outros, argentinos, que só querem usar para que o povo deles se beneficie. Mãe, me perdoa pelo não ter escutado o que a senhora disse, os conselhos que a senhora me deu logo quando eu cheguei no Brasil, ano passado. Me perdoa por ter voltado aqui para esse inferno. Pense bem antes de vir para cá que você perdeu algo, como eu perdi algo bem maior que a sua família. Não compensa vir para cá atrás de dinheiro sujo, um dinheiro que não vale a pena. Não deixe a segurança da sua família e vir para uma guerra que não é sua. Bom, desculpe por não dar ouvido a maior parte do tempo para a senhora, não escutar seus conselhos e não me meter em algo que não é meu. Desculpa por ter tentado me afastar várias vezes de vocês, e de não ter um bom vínculo familiar com vocês, senhora. Tô morrendo de saudade da senhora. Quero que a senhora saiba que eu te amo muito. E que um dia eu vou estar aí com vocês novamente. Não se preocupa, eu tô bem. Só me desculpa por não ter dado ouvido a senhora. Fala pro meu avô que eu tô bem. Dá um abraço da vovó também. Fala pra ela que se Deus quiser, um dia eu vou ver vocês novamente. É saudade. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, as consequências chegaram. Eu, Renato 38, entre outros, falamos muito das propagandas veladas e até diretas, descaradas, que muitos canais tidos como libertários aqui no YouTube, o Renato 38 cita nomes, eu prefiro não, a não ser quando o cara já tem ido pra mídia, quando faz parte ali da grande mídia. Mas quando é só um youtuber, por maior que seja o canal, eu não gosto de ser mal educado nem ganhar views em cima da pessoa. Mas o Renato 38 já falou o nome do cara, já disse tudo, já fez crítica, já chamou pra debate, etc. Esses caras têm incentivado o povo, esses caras têm distorcido a treta,
que ela não é entre países, Rússia e Ucrânia, não estão duelando diretamente uma contra a outra. Ali são forças, uma ordem contra outra ordem, a União Europeia usando literalmente a Ucrânia como palco para essa treta. E os seus governantes submeteram a população a isso. A população ucraniana é a que mais sofre e não queria isso. Então se envolveram nessa treta. O Putin quer expandir, ele quer ter o poder que a antiga União Soviética tinha. A União Europeia teme que ele não vai ficar só na Ucrânia e vai expandir cada vez mais, querendo ser o que era. Obrigar os países a entrarem ali na rédea curta, ou seja, ficar debaixo das ordens dele. Então é um duelo que, certo ou errado quem estiver, na verdade não tem ninguém certo. O que tem ali são provocações de ambos os lados. Nós já demos detalhes sobre isso. Enfim, uma coisa que brasileiro tem que fazer é ficar longe. Mas, como está faltando soldados, inclusive foi uma coisa que eu falei muito, na Ucrânia já não tem mais homens para lutar, já não tem mais ucranianos ali. Eles começaram, inclusive, a pegar pais de família, usando o batalhão Azovsky, né? Caras, seguidores do Bigode, lembra do Bigode? Os neo-bigodes estão todos lá. E esse batalhão começou a pegar cidadão de bem, desmoralizar na frente da família, bater, e quando o cara se recusa firmemente a não ir, eles ceifam a vida. Eles pegaram tanques de treta, isso dentro da própria Ucrânia, tanques, e passaram por cima dos próprios cidadãos que tentavam fugir em seus carros particulares. Essas imagens inicialmente foram colocadas na grande mídia como se fossem os tanques russos, mas quando olhou de perto, né, hoje a gente tem como melhorar as imagens, então viu lá o escudo deles. Era o batalhão dos neo-bigodes. Então, meus irmãos, essa é a verdade. É uma coisa com muita sujeira. O Zelensky tem feito esse pedido para que nações mandem, né, homens para lá, e já foi o que podia mandar de voluntário, já mandaram. Agora estão pagando, né, salários gordos até de 25 mil, 30 mil reais para você ir lá servir. Só que o Zelensky ele é tão pilantra, tão vagabundo, que quando o camarada chega lá pensando, vou servir, vou ganhar o meu dinheiro, vou pedir a Deus para sobreviver e vou ganhar esse dinheiro. Ele não pagou basicamente a ninguém, sabe por quê? Porque quando você chega lá, ele coloca você na linha de frente. Ele pega o cara destreinado, ele pega o cara sem saber as táticas de treta, os russos extremamente experientes, e coloca contra um cara lá com um fuzil, logo é baleado e eles dizem, aí morreu. Fazer o quê, né? Não posso nem pagar que ele não chegou a nem servir. Primeira missão já deu ruim. É isso que esse vagabundo tem feito. E com incentivo de vários canais tidos como libertários, né? Que é o Renato 38, cara, por isso que eu gosto do 38, cara. Não é perfeito, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, por que eu vou querer perfeição nos outros? Maldito é o homem que procura perfeição em homem, perfeição só em Deus. Mas enfim, é o Renato 38 diz, por que é que esse cara que está incentivando tanto, ele que é o maior deles, não manda o próprio filho? Ele tem filhos, ele nem vai nem manda os filhos. Mas muito brasileiro comprou nessa narrativa. E as consequências vêm, meu irmão, porque o mundo não é um videogame, né? Vamos ver aqui esse trechinho do canal, que já está tendo notícia aí, né, no meio da grande mídia. Dados está de olho, entre outros, nos brasileiros para aumentar a quantidade de estrangeiros na guerra. A promessa é de criar a infantaria mais bem paga do mundo. Qual foi? Tá ferido? O português já era muitas vezes escutado no fronte por lá e a expectativa é de uma participação brasileira ainda maior. Claro que numa guerra esse tipo de informação como a participação de estrangeiros no fronte é estratégico e fica em segredo, mas tem algumas formas de medir o tamanho dessa participação brasileira. Uma delas é a quantidade de reportagens sobre voluntários do Brasil que decidiram lutar pela Ucrânia. Os brasileiros estão lutando nessa guerra já desde o começo. Tem de tudo, gente que foi com o intuito de ajudar, que foi em busca de experiência militar, adrenalina, dinheiro. Investigações mostraram até traficantes de droga do Rio de Janeiro que foram lá para aprender táticas de guerra e uso de drones em combate. Outro indício fundamental é a quantidade de mortos. Numa guerra, até o número de vítimas costuma ser mantido em sigilo. Mas tem esse site que se baseia em mortes que foram publicamente anunciadas. A partir daí, eles fazem uma contagem. Não é oficial, mas dá uma ideia da coisa. E durante o momento que a gente apurava essa reportagem, a gente viu a quantidade de mortos brasileiros subir. Entre os países estrangeiros, o Brasil aparecia na 3ª posição com mais de 100 óbitos. A gente perguntou ao Ministério das Relações Exteriores sobre a quantidade de vítimas, e os números oficiais também mostram um aumento. Na comparação com dezembro do ano passado, o número mais que dobrou.
Agora 92 brasileiros estão desaparecidos e 35 óbitos foram registrados. E veja, família, você sabe que numa treta, o primeiro que morre, de fato, é a verdade, né? Então, se eles admitem, ele mesmo disse, não são números oficiais, se eles admitem 100, pode multiplicar por 10, sem exagero mesmo, pode multiplicar por 10, até porque, como o país está quebrado, o salário é muito atrativo, né? Eles estão dizendo que quer ser as tropas mais bem pagas, né? Então é óbvio que muita gente numa situação dessa, tá às vezes numa situação muito ruim aqui no país, diz, olha, eu não tenho o que comer, não tenho onde trabalhar, as contas estão chegando, o que é que eu vou fazer? Eu vou pra lá, ou pior do que tá, não fica, né? Então vai pra lá. E o resultado é isso aí, caixão, meu irmão. Aqui a gente vê o enterro de um deles, publicado numa rede social. Ed Soares de Souza morreu em combates nas proximidades da cidade ucraniana de Zaporídia. Outra forma de notar a participação do Brasil é a página do Centro de Recrutamento de Estrangeiros numa rede social. Olá, informações importantes. O governo da Ucrânia arcará com as despesas de viagem. Tem muito conteúdo em português, um sinal que nesse caso os brasileiros parecem ser um público-alvo importante. Vale lembrar que a Ucrânia precisa desses estrangeiros. Tem um estudo que mostrou que até junho de 2026, de 125 a 150 mil ucranianos tinham morrido na guerra. E 200 mil soldados simplesmente desertaram do fronte. Aí tem também outro sinal de que a participação brasileira é grande. Esses soldados que desertaram, família, eu já tive experiência com um amigo nosso, né, que me relatou. Eles estão fugindo como pode, a pé, a nado, de trem, se escondendo no meio das bagagens, arriscando a vida, muitos perdendo a vida, inclusive, nesse processo, porque veem que essa treta não é deles. O país deles está sendo usado como palco, como cenário, como um ringue, para essas forças globais se enfrentarem. E os caras não são trouxas, perceberam isso, né? Agora, tinha que ter uma investigação em cima desses canais que estão incentivando o povo a se alistar nisso. Se não está rolando grana, se o governo ucraniano não está pagando esses youtubers brasileiros para fazerem essa safadeza aí, mascararem o negócio, falar de uma forma distorcida, para que o povo invente de ir para isso. Tinha que ter investigação em cima desses influenciadores, que são os verdadeiros responsáveis, porque pelo menos a mídia, eu não vejo a grande mídia, e se faz, não tem o peso das propagandas que esses caras fazem em seus canais. Uma companhia inteira, com cerca de 150 a 200 militares que fala português e é liderada por brasileiros. Ó, você vai se mover, você vai se pegar cover lá. Mas essa unidade está sob investigação depois de uma reportagem do SBT junto com o site Kiev Independent. Teve um soldado nascido em Pernambuco que morreu, não em combate, mas em uma base militar ucraniana. Ele apresentava sinais de tortura. Pois é, esse tipo de participação de estrangeiros em guerra é um assunto polêmico, a começar pela definição. Os brasileiros na Ucrânia, eles são mercenários ou combatentes estrangeiros? Essa palavra pode ser a diferença entre a vida e a morte de um soldado. Para entender melhor essa questão e a participação de brasileiros numa guerra tão distante, a DW conversou com alguns soldados voluntários e especialistas. You, just you, building your app. Propagandinha, né, família? Deixa o cara faturar. 44. Deixa eu pular. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. No terceiro dia da guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou essa nota aqui. Quem quiser se juntar à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo pode vir lutar lado a lado com os ucranianos contra os criminosos de guerra russos. A participação estrangeira é mantida em sigilo. Quando se fala nisso, são números bem aproximados. Uma autoridade ucraniana no início de 2026 disse que mais de 10 mil soldados de 75 países diferentes lutaram pela Ucrânia. Logo depois desse chamado do Zelensky, ainda no início da guerra, muitos brasileiros começaram a ir para o fronte do lado ucraniano. Foi o caso do Giovanni, que está há 4 anos na Ucrânia e deu essa entrevista para o meu colega de DW, Gustavo Basso. E alguns amigos acabaram indo antes de mim, na época, e eles me falaram, cara, aqui tá difícil, o país é bonito, a galera é gente boa, eles precisam de ajuda, mano. Então toda ajuda que a gente puder dar para eles, a gente vai dar. Se você quiser, venha que a gente consegue trazer você para a Legião. Falei, o treinamento, na época, era muito rápido, né? Então, 2, 3 semanas ali e já estava em missão. Ele está do lado de um colega do exército, o Anderson. Eles gravaram essa entrevista em um carro para não dar nenhuma pista sobre a localização deles. Os dois hoje lutam na guerra pilotando drones. É um trabalho mais seguro porque eles ficam em posições um pouco menos expostas ao fogo cruzado. O Giovanni, inclusive, resolveu fazer a vida por lá. Casou com uma ucraniana e comprou um apartamento.
É interessante, família, que a proposta inicial é essa mesmo, né? Mas nós já mostramos aqui, inclusive, no canal, um jovem brasileiro que acabou perdendo a vida e que deram justamente essa promessa a ele. Olha, vem, você só vai pilotar drones. E quando ele chegou lá, ele disse, não, você vai para a linha de frente. E ele foi e faleceu. Né? Então, se você... Eu vou deixar esse vídeo aqui, eu vou dizer o nome, porque é um vídeo fácil de encontrar. Por que brasileiros estão entre os que mais morrem na guerra da Ucrânia? Pronto, só é você digitar aí, é uma matéria da DW Brasil, tá? Assista completo lá, eu também não gosto de parasitar, né? Mesmo sendo conteúdo de mídia. A pessoa teve todo o trabalho para montar o vídeo, né? Não é fácil. Enfim, então assista lá o vídeo completo, tá certo? Aqui eu só quero ilustrar o que a gente já vem falando, família. Esses brasileiros estão indo lá com essa promessa. Não, ó, aí não tá ruim, arrisca aqui, pô, tu vai conseguir um dinheiro. Mas, meus irmãos, o que tem de jovem, inclusive alienado, falecendo aí, não é brincadeira. Você ouviu o próprio cara falando, 2, 3 semanas de treino, família. Pelo amor de Deus, cara. Você entra numa academia, você, seja de musculação, seja de jiu-jitsu, seja de karatê, o que é que você aprende em 3 semanas, cara? Você é um noob, um verde. Sabe? Uma pessoa que tá começando. Então imagina um treinamento de treta pra você saber se comportar, pra você ter... como é que eu posso dizer, meu Deus? Nervos, né? Com aprender a controlar os seus medos, a sua mente em 3 semanas. Alguém que nunca, principalmente brasileiro, que não pode nem pegar em arma, não tem nem familiaridade com nenhum tipo de arma de fogo, nenhum tipo. 3 semanas, bota você lá na linha de frente, pelo amor de Deus. É matéria da mídia, infelizmente. Operador de drone. Cara, coloca na tua cabeça, tu tem os teus, sangue do teu sangue ali, teus conterrâneos. E tem os estrangeiros que estão vindo por causa de salários. A verdade é essa, estão vindo por causa de salário alto. Tu vai botar quem pra controlar o drone? Precisa do controlador de drone, é claro. As tretas hoje é pro drone. Então você precisa do controlador de drone. Mas você vai colocar um soldado seu, da sua terra, contemporâneo ali já, conterrâneo. Ou vai colocar o estrangeiro que veio por dinheiro? Cara, é uma conta fácil de fazer. Tá aí as provas nos números. Não acredito no que eu tô falando. Nos números. Os brasileiros estão nos que mais morrem. Pra não dizer, é o mais que morre mesmo. Então, isso é possível por quê? Porque você tem canalhas, vagabundos aqui, incentivando. E que a gente sabe aqui por debaixo dos panos, que essa galera que tem incentivado, tem divulgado o link da Ucrânia pro povo se alistar e se ferrar, estão recebendo por cabeça. Cambada de vagabundo, mercadores de sangue. A verdade é essa, meus irmãos. Essa treta não é nossa. Essa treta não é de nação, não se trata em defender a nação. Os próprios ucranianos têm saído em massa. Você ouviu? 200 mil dos soldados que eles tinham, eles fugiram, meu irmão. 200 mil. É gente demais. Por quê? Será que esse povo é tudo traidor? Não ama a pátria? Pelo contrário. Fugiram porque... sabem o que aquilo realmente significa. Aí vai brasileiro alienado, né? Acostumado com dancinha, acostumado com creu, acostumado com farma aura e acha que é brincadeira. Não, eu vou pra lá jogar videogame, vou ficar com um drone ali. Vai nessa, trouxa. Enfim, meus irmãos, esse vídeo é mais um desabafo, espero que você tenha entendido, tá? Passa a informação adiante, meu irmão. E se você conhece alguém que tá com essa ideia, porque ele assiste um canal libertário, cara, manda se ferrar, tira da cabeça dessa pessoa e isso, conversa com ela, porque é uma chance que você tem de salvar uma vida, meu irmão. Porque vai voltar no saco, sim. Isso se der pra voltar, né? Porque muitos são tão esbagaçados com o armamento pesado da Rússia que não dá nem pra fazer enterro. Pega os caras com, sabe, com um espetinho, ó, um pedacinho aqui, um pedacinho ali e enche uma bolsa. Olha aqui, ó, o que é que tem dele. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos pensar. Fique com Deus, um abraço e fui.